Boa noite. Vamos dar início a mais uma galeria de diálogos, uma iniciativa conjunta do Jornal Rostos com a SAP local, e continuamos as entrevistas com os candidatos das próximas autárquicas. Hoje o nosso convidado é João Lobo. João Lobo tem 52 anos, é engenheiro técnico de eletrónica e telecomunicações, professor, desde cedo um homem ligado ao movimento associativo, foi eleito na Junta de Freguesia de Aires Velhos, foi eleito na Assembleia Municipal da Moita, veio da Câmara Municipal da Moita de 1924 a 2001, eleito em 2002 Presidente da Câmara Municipal da Moita e é o atual Presidente e, portanto, também o candidato da CDU nas próximas eleições autárquicas. É o nosso convidado de hoje. Boa noite, João Lobo. Bem-vindo aqui aos Rostos. E, como tem sido habitual nestas nossas conversas, nós começamos por falar um pouco de quem é o nosso convidado. Como é que o João Lobo se define a si próprio? Quem é João Lobo? Não. Quem é João Lobo? Antes de mais, uma pequena correção. Eu, em 2001, não fui eleito. E ainda antes de mais, agradecer o convite e muito gosto de estar aqui. Em 2001 assumiu a presidência eu assumi a presidência em 2002 por renúncia do João Almeida. João Almeida. Exatamente. Fica a correção. Quem é o João Lobo? Então, o João Lobo, como foi dito, tem 52 anos, nasceu há 52 anos na Baixa da Banheira. Sendo natural de Aires Velhos, uma vez que a Baixa da Banheira pertencia à freguesia de Aires Velhos, como também foi dito, ligado ao movimento associativo, desde miúdo a participar, e foi aí que eu cresci, foi aí que eu me formei na União Lanjana, depois no Clube União Lanjana Vicentino, a participar, portanto, no desporto, na cultura, no teatro, aquelas coisas todas que a geração dos 56 e outras mais, portanto, que a minha geração desenvolveram. Foi aí que me formei enquanto pessoa nesta terra da Baixa da Banheira. Mais tarde, portanto, professor, estudante do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, professor, começando em 76 na Escola Secundária da Moita, e depois, mais tarde, portanto, nesta atividade de professor também, membro do Conselho Diretivo, sempre envolvido, no fundo da minha vida, sempre envolvido com a atividade do trabalho comunitário, portanto, com a comunidade. E, portanto, como foi referido, em 1986 fiz parte da Junta de Freguesia de Aires Velhos, mandato 86-89, e em termos autárquicos, e seguidamente, portanto, o mandato na Assembleia Municipal, e depois é o quarto mandato que estou na Câmara Municipal, tendo assumido a presidência, portanto, em maio de 2010, a 4 meses e meio, no fundo, do início do mandato. E, do ponto de vista de, digamos assim, formação sobre essa pessoa, do ponto de vista pessoal e humano, uma pessoa que normalmente gosta e interessa-se pelas coisas da sua terra, sempre viveu a sua terra, e que é onde nasceu, como eu disse, há 52 anos, de uma forma envolvida, de uma forma participativa, de uma forma interveniente, e pronto, estamos aqui hoje, digamos assim. Como é que sente um natural do Conselho da Moita, o próprio Conselho da Moita? Como é que o observa? Eu vi e vivi, portanto, o Conselho da Moita antes e pós 25 de Abril. E poderia dizer mais especificamente, porque a minha infância e a minha juventude foi passada, portanto, na Baixa da Banheira, mais especificamente na Baixa da Banheira. Mas vivi, digamos que todo esse período, importa dizer que quando aconteceu o 25 de abril de 74, portanto, eu tinha 17 anos, não é? Vivi com uma intensidade e que é aquilo que é normal em quem tem 17 anos. E depois vivi-o e vi-o desenvolver-se a cada dia de hoje, com toda a ação que houve nos primeiros anos de 25 de Abril, após 25 de Abril, com toda a ação comunitária, desde os grupos moradores, comissões de moradores, a transformação que houve, nem sonhava eu, uma vez vir a ser Presidente da Câmara da Moita, a transformação que houve em termos de infraestruturas, em termos do desenvolvimento mesmo,
no sentido de cobrir as carências básicas que se sentiam na altura, proporcionado por aqueles movimentos dos moradores, dos trabalhadores também, de formas assim, tudo, dos moradores, e com as diferentes comissões dinâmicas a construir, a fazer e assistir também às autarquias envolvidas também com esse movimento de moradores. E penso que hoje em dia, passados estes anos de 25 de Abril, que são, digamos, a maior parte da minha vida, não é? De facto, deve-se muito a essa gente que, sentindo, no fundo, o poder popular em si, sentindo nas suas mãos a responsabilidade de criar uma dinâmica e de no fundo, passo o termo, explodir em termos de democracia, muito se deve a eles aquilo que hoje é o nosso município de Amaro. Essa solidariedade contribui para que, ao longo destes anos, o PCP seja a força dominante no Conselho. É isso que determina o facto do PCP ter uma dimensão política e grande influência no Conselho da Amaro. Nós temos que também entender, eu não sou sociólogo, mas temos que entender aquilo que é, portanto, este Conselho. É um Conselho constituído por 6 freguesias, com, portanto, muitos migrantes. Aliás, eu sou também um produto, meus pais vieram de Serpa para cá, e eu cá nasci, a minha família toda, portanto, de Serpa. E temos que também ligar tudo isso às origens das pessoas. E, de facto, a Baixa da Banheira cresceu com o crescimento do Lavradio também, e cresceu, acima de tudo, com gentes que vinham, e se fôssemos ver até em termos de zona de residência, a Baixa da Banheira tinha zonas quase que, entre aspas, limitadas, onde viviam algarvios, os ratinhos beirões, que nós chamamos de ratinhos, e alentejanos. Gentes que vieram para a CUF. Já antes neste Conselho aconteceu, mas isso no final do século XIX, com o caminho de ferro, gente, portanto, que vieram também de outros sítios, mas se calhar esta consciência vem da origem desta gente, portanto, gente operária, gente trabalhadora, portanto, gente com raízes, no fundo, neste passado, que dará, com certeza, razão a que haja esta sintonia com o economista português, e mais especificamente assim. E depois, não podemos dizer isto só que é a ver com as origens, que tem a ver, portanto, com a própria característica da CDU, que ao longo dos anos, a FEPU, a APU, a constituição das suas listas, as pessoas a ser ligadas, e sempre com a perspectiva de servir os outros, e o princípio é esse, e não se servindo assim, sempre defendendo o interesse público, sempre defendendo, portanto, as pessoas. Eu penso que tudo isso é resultado de uma construção ao longo destes anos todos, assente nesta raiz operária, nesta raiz trabalhadora. Falou na freguesia de Baixa da Banheira. Na Moita há freguesias mais dominantes, por exemplo, em termos desta definição política, abaixo da Banheira, às vezes, tem mais peso político, por exemplo, no Conselho da Moita do que as outras, naquilo que é funcionamento do Conselho. Isso do conceito do peso político é muito relativo. Nós temos 6 freguesias com características totalmente diferentes. Portanto, se recuarmos no tempo, e não vou recuar muito, mas tínhamos, portanto, a freguesia da Moita e a freguesia de Ares Verdes, abaixo da Banheira, e aquilo que é hoje o Val da Amora, pertencia à freguesia de Ares Verdes, e o Bairro Rosário, 6 pequenos, pertenciam à freguesia da Moita. Portanto, com características culturais totalmente diferentes. Este Conselho, um Conselho, de facto, com estas 6 freguesias, com estes 6 polos totalmente diferentes. Portanto, em função também dessas características, temos, digamos, situações relativamente diferentes, resultantes das vivências e das origens das pessoas também. Mas, vamos lá ver, o que é o peso político? Mede-se pelo número de votos, mede-se pelo número de eleitores. Pelo próprio aspecto histórico, por exemplo, que há pouco referido.
Como? O aspecto histórico da insolvência, Sim. do operariado. Então estamos a falar do ponto de vista, digamos, da área social, tem a ver, mas isso é o peso mais do ponto de vista da formação das pessoas em si, das suas experiências. Nós somos hoje, todos nós somos o resultado da nossa vivência e das nossas experiências, não é? Eu sou o produto, no fundo, daquilo que ao longo da minha vida fui vivendo e fui construindo. Não é? E não vivemos isolados, não vivemos separados da envolvente, e, portanto, é natural que tudo isso tenha interação, tenha relação e cria, no fundo, as opiniões, cria os pensamentos, desenvolve esses pensamentos, e esses pensamentos terão que caminhar em determinado sentido. Mas não parece a mim que não se deve falar de peso político de uma freguesia para outra freguesia, porque até aí a teoria da relatividade do Einstein se aplica. Tudo é relativo. Vamos então ver aqui uma coisa. Estamos a chegar ao final do mandato. Como é que avalia este mandato que agora está em fase final? Este mandato foi um mandato difícil. Foi um mandato difícil por várias razões. Acima de tudo, por questões de natureza social, económica e financeira. Portanto, nós atualmente falamos, no último ano e tal, quase 2 anos, fala-se de uma crise, mas tudo isso já se vinha acentuando e sentindo antes. E, portanto, mas mesmo assim, sendo um mandato difícil, considero positivo porque com os constrangimentos financeiros, com os constrangimentos económicos e resultantes também dos constrangimentos sociais, nós, portanto, conseguimos, na generalidade, os nossos objetivos. Temos, portanto, avançado, e algumas coisas não no tempo que desejávamos, mas conseguimos. Portanto, temos um compromisso que assumimos em 2005, é um compromisso que tinha várias vertentes e que entendemos ter chegado à generalidade dessas vertentes. Salvaguardando, portanto, também aí alguns projetos, digamos que 1 ou 2 projetos de maior dimensão que não conseguimos, porque, repara, este mandato também foi caracterizado com o fim do quadro comunitário de apoio, do terceiro quadro comunitário de apoio, e depois o início deste quadro comunitário, que portanto foi atribuído o nome do quadro de referência estratégica nacional local. E também, nesse sentido, foram criadas expectativas e foram apontadas ações e iniciativas que também sentimos que foram logradas, algumas delas. Portanto, nomeadamente, inclusive, por exemplo, estou-me a lembrar de uma intervenção muito forte no âmbito da Operação da Revitalização Urbana da Vila da Baixa da Banheira, no âmbito do PROPAL, portanto, um programa inserido no terceiro quadro comunitário de apoio, onde foi, aqui na Baixa da Banheira, próximo onde nós estamos, assinado um protocolo na altura, portanto, com o Governo, a Ministra Ministra do Ordenamento do Território na altura, Elisa Ferreira, foi assinado um protocolo com investimento de qualificação de continuidade de um projeto que nós tínhamos, portanto, também, que é a Operação da Revitalização Alá Mourão, e depois, aqui, dando continuidade a esse projeto, como eu dizia, e também englobando a Baixa da Banheira, que envolvia, portanto, um investimento de 29 milhões de euros. E ficou, esse foi o assumido, foi o escrito, foi o assinado, mas depois ficou por ficar 10,5 milhões de euros. 10,5 milhões? Exatamente. Menos de metade, portanto. Exatamente. O que nos colocou, portanto, determinados projetos que nós tínhamos previsto avançar, aquém, portanto, da sua realização. Embora alguns tivéssemos, portanto, mesmo assim avançado com eles, não lembrar da requalificação do Parque Estrela Vermelha, porque avançámos sem financiamento, mas determinados investimentos, nomeadamente o campo de treinos de atletismo, portanto, aqui no Parque de Santa Ribeirinha, a requalificação da Avenida 1º de Maio, também, o pavilhão ginásio esportivo Baixa da Banheira, a requalificação da biblioteca, o ringue das Fonteirinhas, portanto, uma série de iniciativas, portanto, em termos de projetos de intervenção urbana de obra em si, mas também iniciativas do âmbito da qualificação económica e social que para nós eram muito importantes, nomeadamente a requalificação da Avenida 1º de Maio, onde nós tínhamos, portanto, um programa
e que foi esse que, portanto, foi contratualizado. A Rua 1º de Maio, a antiga Rua 13, digamos que é o grande centro comercial da Baixa da Banhada, e é onde nós tínhamos previsto e planeado e preparado o desenvolvimento de iniciativas de caráter de formação dos lojistas, no âmbito do conhecimento económico, do marketing, por aí fora, e intervenção de qualificação dessa avenida, portanto, que foi além. Portanto, daí que, com estas quebras nós fundamentais, estamos num município que, em termos de receitas próprias, portanto, são insuficientes para grandes projetos. Estamos num município, portanto, da área metropolitana de Lisboa, como é sabido, mas com carências, e na situação atual, que não é de hoje, na nossa perspectiva, já vem há mais de 4 anos, já vem até por espaço este mandato e para entra no mandato anterior, em que, de facto, as condições económicas e financeiras das populações a todos os níveis têm vindo a ser diminuídas e nesse sentido, também se faz ressentir, porque o município, uma Câmara, seja ela qual for, pode ter e tem efeitos na qualidade de vida das pessoas, das suas populações, mas não está isolado daquilo que é o universo da região que está e do país, para não ir mais longe. E, de facto, isso também afeta, digamos assim, quase como se fosse uma bola de neve, portanto, um efeito que também se faz sentir e se fez sentir ao longo destes anos. Todavia, com uma dinâmica forte, com uma persistência, com a procura de conquistar, de dialogar e de conseguir, portanto, avançar, nós, durante este mandato, avançamos com alguns projetos mais, esse que é um dos que não desenvolvemos, mas avançamos com alguns projetos também, que fomos conseguindo atingir. Estou a lembrar da questão que para nós também é sagrada, com devidas aspas, que é a requalificação da zona ribeirinha. Portanto, nós, como o próprio Plano Regional de Ordenamento do Território diz, neste conceito de cidade das duas margens, como o centro estuário do Tejo, no fundo, temos 20 km de zona ribeirinha e temos um projeto global que denominamos o Protejo, em cada altura, e que foi inclusive até classificado e objeto de publicação, na altura era neste momento o atual Primeiro-Ministro, como de qualidade. Não foi considerado nos pólis, nos tais programas pólis, portanto, aqueles grossos em termos financeiros, mas ao longo dos tempos temos vindo, digamos, a fazer candidaturas parciais, já temos conseguimos até agora 2, e que, de facto, procuramos e continuamos também investindo na requalificação da zona ribeirinha, e num conceito até diferente daquilo que foi passado, mas também os conceitos e as perspectivas vão mudando. Hoje, a intervenção que fazemos na requalificação da zona ribeirinha é diferente de há anos atrás, nomeadamente com aquilo que foi um grande investimento neste município, que é o Parque da Zona Ribeirinha, o Parque José Afonso. Num conceito diferente, mais naturalizador, mais no aproveitamento dos recursos existentes, mais na refuncionalização, por exemplo, das marinhas, muito nesse sentido, e tendo por base um conceito para nós que é fundamental. Portanto, esta nossa zona ribeirinha, nós somos um município misto rural, urbano e ribeirinho. E a qualificação da zona ribeirinha, ligado, eu vou para a minha infância e, de facto, a nossa vida de miúdos era o rio. Mas há dias tive uma visita no Rio e uma coisa que me chocou bastante foi ali na zona de Fonte da Prata, não é? Sim. Estavam os miúdos a nadar, aquilo era uma autêntica lixeira, naquela zona do lado de cá, em frente àquela parte da Câmara. Sim. Aquilo é uma zona que está muito agradável. Sim, existem depósitos. Quem fica chocado ver aqueles rios de barbeiro naquela água, naquelas condições que estavam ali para lá. Mas está a falar da qualidade da água em si. Naquela zona ali, fiquei muito... A questão da qualidade da água tem sido também uma luta e uma batalha que está
presta a ser concretizado um passo fundamental, que é o tratamento das águas residuais. Importa relembrar que já há 20 anos que existiam projetos em conjunto do Câmara da Moita, Câmara do Barreiro e Kiwi Park, com vista à construção, portanto, de hectares para tratamento. Embora devemos ter sempre presente duas coisas. O estuário do Tejo tem uma realidade que é esta. Portanto, a margem sul é a margem onde se sente mais as marés vazias. É a margem onde se depositam mais. Se olharmos daqui para a zona de Lisboa, onde lá existe água, aqui na maré vazia não existe água onde se depositam, portanto, tudo aquilo que veio, que é deitado ao longo do rio. Nos últimos anos tem havido algumas intervenções e gradualmente está-se a atingir esse objetivo no sentido de tratar todos os efluentes domésticos e, neste caso, que eu dizia, portanto, uma conquista que demorou 20 anos, mas pronto, e a persistência e a lucidez e o alertar e muitas vezes, inclusive, trazer à razão quem não acreditava nos projetos ou quem entendia que não era importante, porque estou-me a lembrar de recentes projetos que foram desenvolvidos pelo Governo, que nós, ao nível da Associação de Municípios da Região de Setúbal, já vínhamos a batalhar neles há muito tempo, mas finalmente, portanto, está a ser construída essa etapa e que em 2010 vai entrar em funcionamento. E entrando em funcionamento vai, não só ela, porque isto é uma rede de hectares, não é? Não só ela, portanto, mas vai ajudar muito em termos daquilo que é o conceito do rio. Mas depois há também aqui uma questão que eu entendo que mas há quem diga que a Câmara da Moita está voltada de costas para o rio, que não se preocupa com o rio e que ali naquela zona da Moita a caldeira tem sido desprezada, maltratada, colocam lamas, tiram lamas, o dique não funciona. Pronto, são opiniões respeitáveis, mas vamos olhar para a Moita há 50 anos. E a realidade é esta, boa e crua. Em qualquer lado, o rio era o sítio dos despejos. Se olharmos para a Moita, por exemplo, a Rua 5 de Outubro, que é a rua que, quando se está de costas para a Câmara à esquerda, foi toda construída, e há 100 e tal anos, de costas para o rio. Nós, ao longo deste tempo, valorizando, temos agido de forma perentória em sentido contrário. Basta dizer que foi o primeiro município na década de 80 a recuperar um barco tradicional marinho, o Boa Viagem, portanto, para promover, no fundo, mantendo o património vivo, que são as embarcações tradicionais, e para promover o conhecimento do rio. Basta ver que a própria Câmara, que estava já, que é centenária, virada de costas, foi criada uma nova frente, ampliando para o rio. Agora, há projetos que tiveram planos e, perentoriamente, não tenho dúvidas algumas, já o conhecemos publicamente há anos, portanto, o projeto do dique da Moita com o espelho d'água teve problemas e, portanto, não resultou. Não resultou por duas razões. Primeira, aquele projeto foi concebido mesmo no conceito de dique, ou seja, a Vala Real do Rio da Moita era para ser desviado, era para ser desviado e ir sair à frente do dique. Depois, na sua construção, houve de facto erros em termos de projetos e, em determinada altura, levou-se quase 2 anos com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil a verificar e a fazer estudos ao longo do tempo. E estudos, acima de tudo, porque havia infiltrações, os técnicos falavam que eram os finos que se tinham vindo. E, portanto, chegou-se à conclusão que, de facto, dado que o projeto em si, a sua concepção não foi, porque relembro que no governo do professor Cavaco Silva esteve lançado o concurso para a regularização do Rio da Moita, que implicava então o desvio do Rio da Moita, que hoje, quem conhece aquela zona do Matão, ao pé do Lar-Abrigo do Tejo, ele iria continuar em frente e iria sair à Vala Real, no fundo, nós somos do Rio da Moita, iria sair à frente do dique, e isso não foi, portanto, não foi, o concurso teve que lançar, depois foi anulado pelo governo, não foi desenvolvido. Depois... Isso rio, teve esgotos vários também, ao longo desse... Não. Então, tinham os esgotos de Alta Europa para ali? Não, há
há estações da Auto Europa que fazem o tratamento e descarregam ali. Quando há algum problema nas estações, isso acontece. Mas, em princípio, portanto, aquela vala real, como todas estas valas reais, chamadas Rio da Moita, são, portanto, e este é chama-se Rio da Moita porque é uma grande vala real, são, no fundo, para drenar nos terrenos, são, no fundo, para a limpeza dessas águas que vêm e aglutinar e levar do rio, desde Palmela que vem até ao Rio Tejo. Mas voltando agora à questão de nós não estarmos virados para o rio. Não é essa a realidade e inclusive nós tivemos uma publicação em tempos que perspectivamos refazer e reeditar de uma forma diferente, que era o regresso ao Tejo. Mesmo, portanto, sempre na manutenção das artes tradicionais, sempre tivemos uma ligação muito forte, por exemplo, aos estaleiros navais, quer o estaleiro mestre José Lopes, que hoje não está ativo na sua atividade no Gaio, quer o estaleiro do mestre Jaime, que hoje está ativo ainda com um dos filhos. Aliás, é nesse estaleiro que hoje são requalificadas quase que 100%. Jaime Lopes, não é? Jaime Ferreira Lopes. Não, Jaime Ferreira da Costa. Desculpa, Lopes era o Jaime Ferreira da Costa. E hoje eu posso quase que dizer que quase que 100% das embarcações que existem tradicionais no Tejo, propriedades dos municípios, são mantidas, nomeadamente as nossas, não é? Também. Portanto, há, de facto, e há uma ligação das populações, portanto, ou seja, com a Associação Naval Saliense, com o Centro Náutico Moitense, com, portanto, os Amigos do Mar e as Velhas também, com uma atividade ligada ao rio muito forte. E de facto, nós sempre acarinhamos. E o município da Moita hoje, em termos no fundo, de embarcações, propriedade de particulares, mas tem um enorme número de embarcações no rio e com as escolas de vela e os protocolos que nós temos, portanto, com as associações para a escola de vela, com o apoio também, nomeadamente, recentemente, este ano passado, a Câmara adquiriu ao Porto de Lisboa uma série de infraestruturas portanto, de pontões que distribuem por essas três associações. Agora, há uma realidade também que é esta, quer dizer, ainda em termos da cultura do cidadão, de deitar coisas no rio, de vazar entulhos próximo do rio, ou lixos, ainda há muito trabalho a fazer e eu penso que todos nós cidadãos vamos fazê-lo. E se calhar essa situação que referiu, porventura, tinha a ver com isso. Voltamos um pouco atrás. Estava a fazer a avaliação do seu mandato. Sente-se satisfeito no final do mandato? Alcancei as metas que propunha? Não me sinto satisfeito. Os objetivos eram mais amplos, queríamos fazer mais, propusemos fazer mais, não conseguimos. Portanto, desse ponto de vista, não me sinto satisfeito. Sinto a satisfação, que é diferente, a satisfação de termos feito o melhor possível para atingir os objetivos que tínhamos previstos. Eu não estou satisfeito com os objetivos. Como é que encara a situação financeira da Câmara? É muito difícil. Não, a situação financeira da Câmara é uma situação, portanto, equilibrada. Atualmente, contam se calhar pelos dedos os municípios, e não só, mas falo dos municípios que tenham situações financeiras estáveis, portanto, mas é uma situação equilibrada, portanto, sem causar cuidada. Temos que ter em atenção um controle rigoroso, um rigor por aí fora, mas não é uma situação que crie preocupações. Esse empréstimo foi feito recentemente, resolveu o equilíbrio? Este empréstimo reequilibrou e foi um valor de 5 milhões. Não chegou a 5,2 milhões. Reequilibrou, nomeadamente, portanto, a nossa dívida a curto prazo, portanto, e repara, o município da Moita, portanto, reuniu as condições para atingir esse empréstimo, porque não estava, digamos que, numa situação financeira desestruturada, portanto, só assim poderia ter sido, até de acordo com as regras. Mas inicialmente foi recusado. Não foi recusado. Foi, portanto,
diferença de concepções da leitura da legislação, depois houve alterações, ajustes na legislação e depois, eu não digo isto com uma perspectiva digamos assim, de orgulho sermos os primeiros, porque sermos os primeiros a termos um projeto destes que era contribuir um empréstimo para salvar dívidas, que não nos faz sentir plenamente orgulhosos, mas em termos do processo de desenvolvimento do trabalho feito na Câmara, quer técnico, quer de acompanhamento político, portanto, conseguimos atingir, de facto, o objetivo, que era ter um empréstimo aprovado, após uma série de esclarecimentos, aliás, porque também fomos do primeiro município a tê-lo e com estas questões sempre quando sai nova legislação, o primeiro é uma espécie de cobaia na implementação dos resultados dessa legislação. Significa que se for eleito, não vai ter dor de cabeças com a celebração da Câmara? Não. Um eleito tem sempre dor de cabeça. Senão não se candidatava, tem sempre dor de cabeça. Agora, nesse sentido, não, nós estamos com uma atividade controlada, com rigor, portanto, nesse sentido, como se costuma dizer o nosso povo, estamos a estender o pé à medida do nosso lençol. E, portanto... Uma das coisas que na Câmara da Morte, às vezes, causa alguma surpresa, é o facto de os vereadores da oposição não terem pelouros. Há alguma razão para... Já tiveram em tempos pelouros e, ultimamente, deixaram de ter. Há alguma razão para que não atribuam pelouros aos vereadores da oposição? Surpresa. Eu tenho, pessoalmente, e, portanto, também importa dizer... É que há um tempo que sim, mas... mesmo vocês não vão ligar tudo. Sim. Pelouros, mas também sem atividade a tempo inteiro. Aconteceu há uns anos. Dizer que isto, embora seja uma competência, aliás, como tudo, do Presidente, portanto, eu estou envolvido num projeto em que há discussão coletiva e em que nós discutimos e o entendimento é este, e foi dito aos seus vereadores no início deste mandato. Como é que se pode... A CDU, neste caso, o projeto que nós apresentámos em 2005 foi o projeto que ganhou, portanto, aquele programa eleitoral. Como é que eu posso pedir a uma pessoa que tinha um projeto diferente que execute o meu projeto? E esta é a estrutura básica do raciocínio. Como é que eu posso? Agora, meu amigo, você vai ficar com valores X, vai ficar a desenvolver esta atividade, mas o que vai fazer é o programa eleitoral da CDU. Não é aqui isso acontece? Eu acho que tem a ver com a história, o passado, algumas circunstâncias, tem a ver, portanto, também com leituras pessoais, o relacionamento funcional também. Portanto, eu penso que é muito específico. Não é possível estabelecer pontos entre o PCP e as outras forças políticas do Conselho da Morte? É sempre possível, nós temos uma convivência, é sempre possível. Quando você me diz que não é possível, está a falar de impossibilidade. Portanto, eu digo não é impossível. Não é? Nós temos uma convivência funcional, natural, normal, de relacionamento pessoal. Ainda hoje, portanto, as propostas que foram apresentadas, portanto, foram quase todas decididas por unanimidade, havendo algumas abstenções em duas, ou porventura três, também não são certo, mas há um funcionamento a esse nível. Agora, a responsabilidade da direção e a responsabilidade de executar um compromisso. Quem se comprometeu com o programa da CDU foram os eleitores da CDU. Okay. Uma das matérias que ao longo deste mandato tem sido permanentemente tema de polémicas e grandes discussões, e é natural que gostava de falar sobre isso, é a revisão do PDM. Toda a oposição está contra a revisão, manifestam-se, há também um grupo de cidadãos da base que tem promovido uma série de movimentos. Concorda com estas críticas feitas à revisão do PDM pela oposição? Não tem aceito discussão do PDM? Tem imposto a vontade de propósito do PDM? Esclareçam-nos lá um pouco isso. Se há um processo com maior discussão, este PDM estava 13 anos. 13 anos de desenvolvimento. Nós, quando avançámos com o processo da revisão do plano diretor municipal,
avançarmos numa perspectiva inovadora, portanto, que o Plano Diretor Municipal é um documento, no fundo, que define regras, essencialmente, de natureza urbanística, mas que é sustentado numa estratégia, portanto, e com planos sectoriais. Foi um processo iniciado, portanto, em 96, que teve, ao longo das suas 3 fases, apresentações públicas em todas as freguesias. Todo esse processo acabou, digamos assim, em 2001. Foi elaborada uma carta estratégica. É importante dizer que essa carta estratégica tem servido, inclusive, de orientação ao próprio programa eleitorais da própria CDU. Portanto, os nossos programas eleitorais têm assentado nessa carta estratégica. E chegou a uma determinada altura em que, ao nível, isto para simplificar, porque no meio disto tudo houve alterações de legislação, adaptações à legislação, as entidades que dão para ser, portanto, 19 entidades, há mudanças técnicas e amanhã já levantam questões que ontem os outros não levantaram, por aí fora. Portanto, foi um processo que em 2001, em termos daquilo que era o conceito urbanístico, do conceito do território, não sei o que mais, estava definido. E de uma perspectiva de vanguarda, importa lembrar que o município da Moita é dos primeiros municípios que teve plano diretor e tem uma tradição no planeamento muito forte. Portanto, nesse sentido, foi isso que aconteceu. Depois, para além disso, esta revisão do plano diretor não vinha a acrescentar, digamos que, significativamente aquilo que eram os territórios urbanos. Criou-se uma confusão, porque o conceito... Uma das coisas que se critica é que esta região que deve impõe mais botão ao Conselho. Isso é a linguagem de quem quer obstaculizar este processo de revisão. E aí é que é a questão, mas eu já ia em relação à questão do obstaculizar o processo de revisão, porque tem a ver com o desenvolvimento deste Conselho. Mas, portanto, em 2001 estava o processo todo, com participação, com todo o desenvolvimento, e depois foi a questão do ordenamento urbano, mais o espaço urbano aqui, mais o tiro daqui, põe além, por aí fora, não sei mais, que andámos nisto de adaptação às novas leis, que, portanto, vinham, conforme o tempo vai passando, sai uma nova lei, sai uma nova lei de ruído, tinha que se fazer alterações por aí fora, até que, e importa relembrar que partimos para o inquérito público, tivemos um parecer final da CCDR e das entidades, portanto, emitiam um parecer complementar. Eu digo da CCR porque era a Comissão Técnica da CCDR que presidia a Comissão Técnica de Acompanhamento, para além das entidades que também foram envolvidas em emitir parecer. Fomos para o inquérito público e, na altura, portanto, faz 4 anos, estávamos a entrar em plena campanha eleitoral e, na altura, a nossa perspectiva em relação à transparência de todo o processo poderia ser de, não vamos lançar inquérito público agora, porque isto vai cair em cima das eleições. Mas sempre fizemos, foi um trabalho transparente, aliás, foi, inclusive, considerado como conceituado por figuras, nomeadamente, ligadas a esta questão do urbanismo, nomeadamente o presidente da CCDR, Consegue falar? Que sim, exatamente, que aliás fazia parte da equipa a quem foi adjudicado a missão de revisão, mas que depois foi para a CCDR e desligou-se do processo. Sim, quando foi apresentada a carta estratégica no Conselho, portanto foi, ou seja, um trabalho técnico e de acompanhamento político correto, transparente. Houve inquérito público, na altura do inquérito público, em cima de que terminou-se, não estou em erro, em 2 de setembro, próximo das eleições que aconteceram, portanto, em outubro de 2005, que se dizia que, portanto, tudo sobre este PDM e tudo sobre este Executivo que iria por água abaixo com o PDM. A população do Conselho não veio demonstrar isso. Aliás, antes pelo contrário. Depois, a questão do movimento da base. De facto, sempre foi a nossa perspectiva, numa das linhas orientadoras, das linhas programáticas do processo de revisão, foi resolver a situação de alguns perímetros urbanos de característica rural, nomeadamente os Brejos e a Barra Cheia.
E foi nesse sentido que sempre lutámos. E para fazer o quê? Para, de alguma forma, diminuir aquilo que estava a acontecer, que era as gentes daquela zona não terem condições para edificabilidade na região onde estão, e os filhos, portanto, irem procurar habitação regular. Aí, nesse processo, envolvia também a Reserva Ecológica Nacional. Nós avançámos com uma proposta, inclusive, que não foi aceita pela CCDR, depois, mais tarde, a própria CCDR foi aplicar aquilo que era a nossa proposta, e, no fundo, com essa situação, acabou por se resolver mais de 80% das questões daquela gente. Portanto, daí que depois não houve essência. Agora, houve ao longo deste tempo um movimento, digamos assim, contra o processo da revisão do PDM. E não contra a sua transparência e os seus objetivos, mas contra aquilo que para nós é fundamental. Este processo de revisão do PDM envolve um processo de desenvolvimento do município. Repare, neste processo de revisão do PDM, por exemplo, criam-se dois polos de natureza, portanto, económica, com a instalação de tecido empresarial, muda-se o conceito, não é industrial, mas sim para, portanto, um conceito mais de atividade económica, um à volta do IC, do novo IC 32, e outro, portanto, na zona da Fonte da Prata, na zona sul da Fonte da Prata, no Estado União. Zonas que, aliás, tem-se notado nos últimos anos, junto ao nó do IC 32, com algum desenvolvimento e implementação de pequenas empresas. Aliás, uma perspectiva nossa é que é isso, portanto, a instalação de pequenas e médias empresas. Portanto, esta é uma das questões que o processo de revisão do PDM considerava. Nós, por exemplo, nesta zona da Fonte da Prata, temos, em termos daquilo que é essencial para as empresas, temos lá a passar, em termos de infraestruturas, gás natural, fibra óptica e acessibilidade. São fundamentais. O candidato do Bloco de Esquerda falava que há um relatório da DEGAL, que não é tornado público, que não tem isso. Não, houve uma inspeção da DEGAL, que veio, portanto, com uma informação à Câmara, que dizia que a própria inspeção deveria ser mantida em sigilo antes das conclusões por parte da Câmara, e eu não veio conhecimento da Câmara com essa indicação. Portanto, mais nada. Não tem nada de lá para cá, a DEGAL nunca mais ainda não nos apresentou o resultado final, portanto, estamos descansados. Estava a falar que o PDM prevê zonas... Não, eu ia dizer isso. E o que está em causa é o desenvolvimento. Uma das coisas que é dirigida é que não tem tido capacidade de atrair empresas ao Conselho. Olha, nós no nosso município, se for ao regulamento de tabela de taxas e licenças, já há mais de 10 anos, as taxas cobradas para a atividade industrial são inferiores, portanto, em relação às taxas para a construção de habitação. Portanto, são cerca de 60% das taxas para a construção de habitação. Portanto, já há muito tempo que há essa perspectiva. Mas antes ainda a própria Câmara, e estamos, por exemplo, o exemplo aqui dos Machados, onde a Câmara adquiriu o terreno, desenvolveu um processo de loteamento antigo, com as características daquilo que era o processo de loteamento na altura, e pôs sempre no mercado lotes para a construção de atividades económicas, portanto, destinados a armazéns ou atividades industriais, a valores abaixo daquilo que eram os valores do mercado. E que hoje é a Quinta dos Machados, e que está, a bem dizer, quase que a 100%, portanto, coberta com atividade. Agora, é importante, eu penso que isso é falicioso, porque nós nunca podemos, também não estou com esta perspectiva a sacudir a água do nosso capó, mas nós não podemos dissociar a atividade económica no Conselho da Moita daquilo que foram os golpes que levaram à atividade económica no Conselho da Moita. Não podemos dissociar do que aconteceu aos têxteis, do que aconteceu às cortiças ainda mais atrás, que foi tudo resultado de políticas a nível nacional, tiveram os seus efeitos. E nós não vivemos numa ilha e os reflexos sentem-se. E sentem-se quando a estrutura económica nacional não é aliciante, não é incentivadora, portanto também se reflete nos municípios. E é natural que, repare, na década de 80 e 90 desapareceram a Guerra, a Guston,
a Aliança, da Bora e tudo isso. Foi uma ruptura empresarial no Conselho. E quem foi a responsabilidade? Mas tem havido a renovação da empresa no Conselho? Tem vindo a diminuir de uma forma não muito expressiva, mas já visível, um dado que é importante, que é, portanto, o movimento pendular. O movimento pendular, ou seja, na grande área metropolitana de Lisboa, Começa a haver mais emprego no Conselho? Exatamente. O movimento pendular, para além de ter tido uma alteração significativa, significativa, quer dizer, foi sentida a quando da construção da Alterópolis, o movimento pendular no município de Moita desenvolvia-se com uma grande percentagem para Lisboa e uma pequena percentagem para Lisboa e uma pequena percentagem para Setúbal. Diminuiu, já nem falo da questão do Barreiro e da Quimiparque e por aí fora. E nem falo da cirurgia, da lesionária, etc. Não vou, portanto, falar disso porque muita da população do município de Moita era gente que trabalhava no lesionário, cirurgias, CP, Quimigal, etc. Mas pronto, nem vou falar disso. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu um reforço do movimento pendular na direção de Setúbal, não será para Setúbal, mas para Palmela, e sentiu-se também, entendemos que também um pouco por efeito colateral da própria Alta Europa, que criou dinâmica na sua volta, e nós, o município de Moita, está mais próximo da Alta Europa do que a própria Moita, está mais próximo da Alta Europa do que o Palmela, também sentimos por aí, e com esta ligação do IC32, o nó da Moita, também sentimos que, de facto, e isso é estruturante, as acessibilidades, que de facto começaram-se a instalar mais empresas que se deslocaram algumas delas da Zona Norte para a Zona Sul. Mas há situações de fome e desemprego hoje na Moita? Há em todo o país. Mas na Moita sente-se. Isso preocupa o Presidente da Câmara com as situações? Nós estamos nos 9,6, que eu estou em erro, não quero, mas ronda os 9 e pouco por cento de desemprego, portanto, que é muito em cima da média nacional e, portanto, preocupa-nos. E preocupa-nos porque, inclusive, é sentido também no nosso município, como em muitos lados, questões ao nível de dificuldades, de miséria e escondida. Acha que estes projetos que o Governo tem aqui na margem sul, no aeroporto, a Piscina do Tejo, a plataforma do Poceirão, são investimentos que podem vir a ter reflexo no Conselho de Moita? E está a pensar estratégias para... Com certeza que sim. Eu há pouco, quando falei na questão da ETAR, falei que havia projetos que nós também, ao nível da Associação de Municípios da região de Setúbal, hoje a Associação de Municípios da região de Setúbal, vimos a batermos, já estavam previstos no PIDS, mais tarde tiveram também, e foram considerados no Plano Estratégico de Desenvolvimento da Província de Setúbal, o PEDEPS, e onde, portanto, nós apontávamos o aeroporto da Margem Sul, onde apontávamos a terceira travessia do Tejo, já antes apontávamos, e quando foi a discussão da localização da Ponte Vasta Gama, nós defendemos a ponte, a terceira travessia, a segunda travessia, peço perdão, no sítio, portanto, na ligação Barreiros-Chelas. O PITS inicialmente previa Montes, depois... Pronto, sim, o PITS previa Montes, mas nós, quando foi da discussão da localização, defendemos... Posteriormente já vinha a ter... Defendemos, portanto, esta terceira... Tinha a ver com o conceito da rede rodoviária, da rede ferroviária? Há aqui 4 investimentos portanto, de caráter de importância nacional que têm efeitos a nível da região, que ultrapassa, digamos, que o espaço de território da Associação de Municípios na região de Setúbal, portanto, a Península de Setúbal, e que, como é lógico, também têm efeitos no município da Moita. E estamos começando pela ponte Barreiros-Chelas. É fundamental, em termos da mobilidade, e principalmente, ao contrário das vozes que diziam e que contrariavam esta ponte porque ela era para levar pessoas para Lisboa, ao contrário, o objetivo é em sentido contrário, porque nós continuamos a defender um conceito da grande área metropolitana de Lisboa polinucleada e onde ela se redistribua, ou seja, se reequilibre. Hoje, em termos de infraestruturas, de equipamentos, de população, a área metropolitana tem vindo a acontecer muito ligeiramente, mas o que deve acontecer nos próximos 10, 20 anos é reequilibrar-se. E é
na margem sul, serem, portanto, criados equipamentos, criadas infraestruturas que reequilibrem e que também sirvam de atrativo para o reequilíbrio populacional da área metropolitana. E, portanto, esta ponte é fundamental. É fundamental para quem trabalha em Lisboa, por exemplo, no município da Norte, de Baixo da Areia, por fora, ser colocada rapidamente em Lisboa, mas, acima de tudo, também para nós, em termos de comunicações, potenciar também a deslocação de tecido empresarial e reforçar o tecido empresarial na zona, porque o que aconteceu com o nó da Moita do IC32 com a ligação à ponta da Vasta Gama, também irá com certeza acontecer com esta ligação da ponte de Barreiros Chaves. Depois, a plataforma logística do Poceirão também vai ter reflexos importantes aqui. E o aeroporto também entendemos que vai ter reflexos importantes. O que nos preocupa, e temos falado com algumas empresas, nós temos no nosso município empresas da área metalomecânica com peso, com trabalho, com dimensão internacional. E nos contactos que temos desenvolvido com essas empresas, essa é uma perspectiva que nós temos de estratégia, nos juntarmos com eles e procurarmos formas de nós sensibilizarmos e intervirmos para que aquilo que, por exemplo, aconteceu nestas obras da qualificação da linha Barreiro para este Sá. Mas o envolvimento do tecido empresarial nestes conceitos, não falo só do Conselho da Moita, mas conforme do Conselho da Moita, foi quase nulo. E, portanto, temos que em conjunto com a Administração Central, envolvendo os empresários, que temos mais-valia local e no sentido de trabalhos, nomeadamente o aeroporto vai criar uma potenciação tremenda em termos, portanto, da atividade económica, industrial, no sentido da produção, da construção do próprio aeroporto, no sentido de envolver o tecido empresarial da região e que o tecido empresarial da região tem condições para responder também em qualidade e em produtividade àquilo que serão os requisitos para isso. Depois, o TGV passa pelo nosso território. Cria-nos alguns problemas, já nos criou. A definição do corredor TGV, digamos que pôs de lado, anulou um projeto que para nós era muito interessante, que tinha estabelecido protocolo para o parque temático, portanto foi atravessar o terreno em si, portanto foi, digamos que, um sonho que não foi por água abaixo, foi no caminho do TGV. E na alternativa? Não, na altura não tínhamos e, portanto, a empresa que estava envolvida nesse processo era um processo em cooperação com a própria Câmara, portanto e ficou, não há alternativa. E o TGV é uma preocupação, é um investimento de caráter nacional. Entendemos que a ligação de Portugal à Europa é fundamental e, principalmente, que se tiver a intenção, também a ligação aos portos de Setúbal e Sines, portanto, a nossa ligação à Europa é fundamental. Poderia ser por TGV só a partir de Évora e por cá ser de outra forma, mas pronto, né? Isso são outras discussões para nós. Dentro dessa discussão. Mas preocupa-nos os efeitos que vai ter no território, porque corta-nos o território ao meio. E preocupa-nos e temos procurado sensibilizar, portanto, a entidade competente para isso. Preocupa-nos no sentido de que ao acontecer isso, tem que haver uma sensibilidade muito grande da RAF e das entidades, portanto, que gerem todo este processo, porque as populações não podem ficar no mesmo território separadas. Claro. Portanto, Há que haver ligações eficientes, funcionais. Qual é a estratégia que a CIDU tem para o Conselho da Moita no contexto da área de Lisboa e na Principal? Como é que deve ser posicionado o papel da Moita neste território da ANL? Como é que a CIDU vê? Bom, nós temos procurado, temos defendido, e quero já no nosso programa eleitoral de 2005, batimos muito nessa tónica da afirmação do município da Moita na área metropolitana de Lisboa. Pronto. E a afirmação, quando se fala de afirmação do município da Moita, não quer dizer que seja em desprestígio de outros ou coisa que valha, mas sim afirmando-se com aquilo que é. Um município, portanto, de gente trabalhadora, um município com as características que eu referi há pouco, polinuclear,
com um município multicultural, com um movimento associativo muito forte e estruturante, que no fundo é a espinha dorsal, inclusive da atividade desportiva e muito da atividade recreativa neste município. E depois com as próprias especificidades, que estas são algumas das especificidades do município, mas com este misto rural e urbano. O município da Moita, pode-se dizer que hoje em dia saem no município da Moita cerca de 60 a 80 mil litros de leite por dia. Na área da agropecuária, e nesta área específica da produção leiteira, é o que acontece. Portanto, este município é dos maiores, ou maior, em termos de dimensão do município e da sua relativa dimensão, produtor de leite, portanto, no país, no continente. Portanto, com uma atividade agropecuária e esta leiteira muito forte, com uma zona ribeirinha que, com as condições de ser, e temos trabalhado nisso, até inclusive com outros municípios, em conjunto com outros municípios, de ser, portanto, um polo muito forte do lazer e do recreio. Aliás, aproveito até para deixar aqui uma nota que, de facto, nos causa alguma preocupação, que é o facto da constituição deste conceito arco para Ribeirinho do Sul estar confinado, na prática, somente aos terrenos que são propriedade do Estado. Na Marguera, na Cirurgia e aqui na Quimiparque. E, aliás, já foi colocada essa questão e vamos continuar a colocar esta preocupação, porque e voltando até atrás àquilo que eu referia, da Baixa da Banheira, a Baixa da Banheira, os pátios, dos quais eu nasci, os pátios, toda aquela densidade, todo aquele aglomerado que resultou nos anos 50, 60 e 70, foi resultado, acima de tudo, da expansão da curva. Forte expansão da curva, o crescimento da curva. E, aliás, com quase que um prolongamento do crescimento que aconteceu no Brasil. Marcos Palmeiras. Exatamente. Portanto, e é importante que Mas considera que há uma dívida do território da Quimiparque para que com a Baixa da Banheira consiga mais. Consideramos que há essa dívida no sentido positivista, portanto, da nossa disponibilidade para cooperar, para nos envolvermos. Com a ideia que o projeto Arcadinho Sul incide em 3 terrenos, Margueira, Cirurgia e Quimiparque, são territórios do Estado. Exatamente. Não lá. Agora, a ideia é... por acaso, há uma pena passada. A ideia é que o conceito de Arcadinho Sul se alarga até Alcochete. Não, o arco de Ribeirinho Sul começa a Almada e acaba em Alcochete. Essa é a grande realidade. O que é importante, e é isso que nós queremos também demonstrar, e temos procurado demonstrar e alertar a Administração Central, é que vai haver investimento e vai haver alterações e a construção de infraestruturas fundamentais que vão mexer com os territórios adjacentes. Para além da dita bem-emprego, dívida que existe para a Baixa da Banheira, também os impactos das infraestruturas que vão ser desenvolvidas, que devem ser vistos de forma a beneficiar também o município da Moita, nomeadamente na Baixa da Banheira. Vamos ver agora muito rapidamente algumas questões para a gente vai acelerar, porque vamos ver se há algumas questões. Vamos, por exemplo, ter aqui. No que diz respeito ao saneamento básico, há críticas que a autarquia não venceu esta batalha. Nomeadamente porque na própria freguesia da Moura ainda hoje há zonas que não têm saneamento básico. Concorda com isso? Da forma como é dito, não. Em síntese, é assim, nós tivemos um processo totalmente diferente. Nós, enquanto em municípios vizinhos e até mesmo da mesma cor política, porque as características diferentes, avançou-se com um processo de constituições de auges para, portanto, comissões de gestão das áreas urbanas e minerais, na altura em que saiu a lei em 95. Nós já antes vínhamos a fazer uma coisa diferente, que era, íamos em função das nossas capacidades e dizer que essas auges, as pessoas detentoras dos lotes, juntavam-se, segundo essa lei, como acontecia em muitos sítios de conselhos limites, nomeadamente também no Barreiro, as pessoas juntam-se, formam uma comissão e elas próprias fazem as infraestruturas. Isso sustentam financeiramente as infraestruturas. O nosso processo foi um processo que começou nos anos 80
mas de uma forma diferente. Uma forma diferente em que a Câmara ia fazendo em função das suas capacidades financeiras e iria resolvendo. Tanto que, até no próprio conceito urbanístico, as áreas portanto, portanto, estão definidas e estão definidas no PNM em vigor, tinham esses conceitos. Tinham esses conceitos, portanto, numa zona, digamos assim, dispersa de bairros, conceitos em que a própria edificabilidade era autorizada e licenciada com autossuficiência, quer em abastecimento de água, quer em escoamento de águas residuais, ou seja, urbanos. No rito associativo, que a Câmara não apoia o rito associativo, que há licença de apoio, e quando são dados apoios, são muito em torno de critérios político-partidários. A Câmara gostava de dar mais apoio ao movimento associativo, não tenho dúvidas sobre isso, e o movimento associativo merece muito mais. Mas nós, anualmente, através de duas formas, portanto, para a atividade normal, transferimos para o movimento associativo cerca de 260 mil euros. Cerca de 110 mil euros de transferências para as juntas de freguesia, no protocolo de ligação de transferências, e depois 130 ou 40 mil euros diretamente através de duas formas. Duas outras formas, portanto, apoio ao plano de atividades, apoio com escolas de formação, protocolos com escolas de formação, escolas de futebol, escolas de vela, escolas de fora, e com protocolos, nomeadamente, portanto, também com grupos folclóricos ou os culturais, portanto, protocolos artísticos ou culturais. Depois, os critérios estão no regulamento. Há um regulamento que foi aprovado envolvendo quer esta variação toda e envolvendo também o movimento associativo. O regulamento define critérios e os apoios são feitos em função desse regulamento e desses critérios. Recursos humanos na Câmara. Que há muita burocracia e que há alguma partidarização do quadro pessoal. Estou a pôr críticas que são feitas à sua gestão. Partidarização do quadro pessoal, não sei o que isso é, nunca foi pedido a ninguém que mostre lá se é do partido do A, B ou C. Portanto, acho que isso é uma crítica injusta e infundada, para não utilizar outros adjetivos. Ok. Em relação qual era a questão do quadro pessoal? Que há muita burocracia. Burocracia. Não, que os serviços não respondem atempadamente. A burocracia, a maior parte da burocracia que é utilizada não é dos regulamentos municipais, são das leis que existem, inclusive no superintendente. Outra crítica também, que a Câmara não tem prestado ao longo dos anos, e a CDU, nomeadamente responsável pela gestão, na criação de um parque desportivo e de equipamentos esportivos, que é uma lacuna que existe no Conselho. Nós temos um conceito, a própria Carta Estratégica, na sua discussão e na estratégia da revisão do plano diretor, a equipa em tempos apontou para, por exemplo, fazermos um grande estádio de futebol. Nós entendemos que essa era a forma, não era a forma correta. Nós entendemos que, em função das nossas capacidades, porque temos, se não tenho erro, 6 ou 7, no caso do campos de futebol, 6 ou 7 campos de futebol no Conselho, entendemos que não fazer um estádio que depois seria gerido por quem e como, mas sim procurar dentro das nossas capacidades o apoio e incentivo ao movimento associativo para a qualificação dos campos existentes. E foi nesse sentido que nós, por exemplo, neste mandato e ainda um pouco no mandato anterior, principalmente para as áreas da formação, construímos o campo de futebol de 7 para o União Oitense, construímos o campo de futebol de 7 para a União Esportiva e Cultural Banheirense, construímos o campo de futebol de 7 para o Clube Europeu de Instrução e construímos o campo de futebol de 7 para o Clube Esportivo de Portugal. Portanto, foi a própria Câmara que o fez, numa perspectiva de incentivo à formação. Portanto, essencialmente, para nós, a valorização é nas camadas jovens. Depois, mais em termos de infraestruturas desportivas, tal como em termos culturais, nós temos um conceito, ou seja, aqui está, não fomos para um grande, imaginando, parque desportivo que seria situado em alguns no Conselho, numa freguesia, alguns, numa das 6 freguesias, mas sim porque o Conselho em si é polinuclear e então apostando na polinucleação de equipamentos. Por exemplo, nós vamos à rede municipal de bibliotecas, nós temos a biblioteca também na Moita. Mas depois temos o polo, o primeiro polo até foi antes da Biblioteca Mãe, o de Paulo da Moreira, temos o polo de Áreas de Guerra e temos o polo da Maestra Banheira no Fórum Cultural Manuel Figueiredo.
Ou seja, e agora, ultimamente, com o processo, portanto, com o catálogo online, inclusive, e que brevemente irá estar, também ser possível, se não está ainda, que não tem essa informação, possível que o cidadão leitor da biblioteca possa fazer a requisição online dos documentos, quer seja áudio, escrito, coisa que valha. Portanto, a perspectiva é essa. Ao nível por exemplo, dos espaços esportivos cobertos. Quando nós assinamos o protocolo em 2001 com a Direção-Geral de Educação de Lisboa para construir os pavilhões ginásios esportivos na escola José Afonso e na escola secundária da Baixa da Banheira, que nós dizemos sempre que é a escola secundária de Valdamoreira, que é de Valdamoreira, foi já nessa perspectiva, ou seja, numa perspectiva de que polo de nucleação temos o pavilhão, o único pavilhão, provavelmente da Câmara, é o pavilhão da Moeca, mas com a construção do pavilhão da escola B3 José Afonso, em Anos Velhos, com a construção do pavilhão da escola secundária do Valdamoreira e depois com os participando na construção e com o estabelecer acordos de utilização pós-letiva para o movimento científico. E pronto, foi isso que aconteceu com o pavilhão de José Afonso, aliás, aberto há 3 anos e ao qual agora nos continua a dever mais de 400 mil euros mais uma dificuldade financeira. Portanto, o conceito... Está em tribunal? Colocamos em tribunal. Não está com ainda, não sabe quando? Não. Portanto, os tribunais têm os seus ritmos. Claro. O Valdamoreira, falou do Valdamoreira. Preocupa o Valdamoreira em termos de segurança, em termos dos pontos que ali acontecem? A segurança é um ponto no Conselho também. Eu acho que hoje em dia a segurança é um problema em todo o país, não é? Mas também não é para enfatizar, como às vezes é enfatizado. Olha, nós não podemos separar todas estas situações da situação social, da situação económica. Quando é que nós sentimos mais que existem mais questões de furto que criam insegurança, de violência que criam insegurança? Quando economicamente, e socioeconomicamente, as pessoas estão debilitadas. E a Câmara pode usar uma coisa nesse aspecto? A Câmara tem procurado, através de várias iniciativas, aliás, mas já agora para acabar, se permite, em relação ao Valdamoreira. Portanto, as questões de segurança preocupam-nos em todo o Conselho. Agora, a freguesia do Valdamoreira não é o bairro do Valdamoreira, é a freguesia do Valdamoreira. É uma freguesia mais nova em termos de populacionais e, portanto, é composto maioritariamente por pessoas que vieram, portanto, que foram, digamos que ainda as pessoas estão a criar raízes na sua própria terra. Há uma cooperação? É natural que há, portanto, vamos lá ver, este conselho é feito disso, não é? Os alentejanos, os meus pais que criaram com a cultura deles do Alentejo, eu sou aculturado nesse nível, não é? Portanto, tem essa mistura toda, não é? Mas há esta realidade da freguesia. E depois, temos preocupado sempre, nós temos defendido sempre cada vez mais, e entendemos que a segurança dos cidadãos consegue-se com a situação económica e social equilibrada que diminui o delito, o pequeno delito, diminui o furto por aí fora, e por outro lado, com uma perspectiva profilática de intervenção das forças de segurança, ou seja, preventiva, a presença no local, o estar, a presença física é dissuasora. E isso consegue-se com efetivos, com meios, e meios físicos, com meios de mobilidade e com instalações. E é nesse sentido que nós, ao longo destes anos, temos dotado, temos a administração central sempre, na nossa perspectiva de cooperação, aqui estão os terrenos para construir quartéis, para construir esquadras, para que de facto haja proximidade. E, em nosso entendimento, o Valdamoreira necessitava, independentemente de haver uma discussão sobre isso, que na Baixa da Banheira, tendo lá os efetivos suficientes que se resolve com o posto, ou esquadra da Baixa da Banheira, nós continuamos a entender que mais localmente, mais próximo, com, portanto, um equipamento de uma dimensão inferior, mas uma dimensão adequada, no Valdamoreira contribuía para a segurança dos cidadãos. Nesta perspectiva, na perspectiva profilática, e depois quando tem que se intervir, se há gente delinquente, há que intervir como deve ser, não é? As freguesias, são várias freguesias, só há uma que é do Partido Socialista, não é? Sim. Estamos todas a CDU.
Na lista das freguesias, há aqui tratamentos preferenciais. Por exemplo, aqui há vezes o Partido Socialista dizia que entre a Moita e abaixo da banheira há uma ponte. Que a Câmara passa da Moita para abaixo da banheira e que às velhos fica ali para trás. Essa é muito antiga, já ouço há muitos anos. Bom, lá vem, uma das características do nosso município é que, de facto, é polinucleado e cada pessoa, portanto, defende. Há um bairrismo. E o bairrismo, para mim, não é naturalmente negativo. Negativista pode ser positivo. Não é? No sentido que do amor à sua terra, do amor ao sítio onde se nasceu, do amor portanto, àquilo que o viu criar e desenvolver. E aí há pensamentos, de alguma forma, com tendências um pouco mais riscas, mas eu penso que é natural. Mas depois, às vezes são criadas algumas confusões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da piscina municipal. A piscina que hoje nós temos, nós quando definimos também a nossa estratégia, quando definimos a nossa estratégia, que não fizeram a piscina da Moita. Pois, mas, eu vou lá. Quando nós definimos a nossa estratégia em termos da perspectiva da natação, do programa Escola Nadar, já há uns anos, a ideia era esta. Bom, um equipamento grande, com capacidade de responder a todas as necessidades, mas na zona central do concelho. E na altura, a ideia era construí-la na Fonte da Prata, que era a freguesia de Aires Velhos, mas próximo da Moita, que ficava na zona central do concelho. Mas, entretanto, surgiu a oportunidade, no âmbito, portanto, da intervenção operacional da renovação urbana, de construir um modelo de piscina, como foi construído em muitos municípios, que era de 16 por 12. E nós batalhámos e conseguimos que esse 16 por 12 passasse a 25 por 12. Mas tinha que ter uma localização específica. Tinha que ser em determinado solo urbano e muito próximo das zonas de pé, do Programa Especial da Rio de Janeiro. E nós, na altura, estávamos a perspectivar, eventualmente, a construção de alguns fogos de pé na zona da Vila Verde. E que estavam próximo do Val da Amoreira. Então, a localização foi, portanto, a oportunidade de investimento foi essa. E são as grandes oportunidades que não se podem, digamos, deitar fora. E o tal conceito, a partir daí, mais tarde, pensou-se, bem, então, não se vai fazer o tal equipamento na Fonte da Prata, que seria central e irradiar todo o conceito, mas vamos apontar para a Moita. E é um investimento, de facto, dos quais nós não conseguimos, de uma forma muito objetiva e concreta, não conseguimos. Pensávamos conseguir este mandato, um investimento de um pouco acima de 3 milhões de euros. Não conseguimos, mas não desistimos. Tem uma? A piscina municipal. E vai ser onde? Na Moita. Vai ser na Moita? Na Moita, está projetada, já tem os parceiros todos favoráveis ao estudo do dispor, junto à rotunda, portanto, do momento autónomo aqui. Lá em cima. A conhecida rotunda do Tanque. Contar para o Carvalhinho. Vamos falar um pouco do seu futuro mandato. Se for reeleito Presidente, quais vão ser as suas prioridades? Bom, nós temos um programa eleitoral em construção, portanto não são as minhas prioridades, são as prioridades do projeto da CDU e, portanto, da envolvência que esse projeto tem. Mas temos, digamos que, 7 linhas orientadoras gerais, isto para ser o mais breve possível. Portanto, o desenvolvimento económico e a criação de emprego é fundamental. A escola pública continuar a apostar fortemente neste conceito de escola pública fundamental. A escola pública. Já agora, desculpe fazer aqui um parênteses. Na escola pública vocês fizeram um projeto que acho que foi um projeto muito giro, a informatização das escolas. Qual é o balanço que há disso? Muito rápido. Muito rápido. Foi com base no conceito que nós temos também para o programa Escola da Dar. É o conceito em que toda a criança que sai do primeiro ciclo sai com as competências mínimas no âmbito das tecnologias. E está a resultar? Está a resultar. Estamos a reformular o projeto. Entretanto, isto muda. Estamos a reformular o projeto para relançar ainda este ano e o ano que vem. Volta a saber. Portanto, falava eu da escola pública, o serviço público, o território ambiente e uma forte intervenção e principalmente na questão do território ambiente, a questão da requalificação da zona ribeirinha, um projeto que nós temos e que já está, em relação à zona ribeirinha, já uma fase adiantada, está quase que, está a mais de 70% construída essa parte, que é, portanto, a rede municipal de ciclovias, neste caso na ciclovia, junto à zona ribeirinha. Hoje já se vai da Baixa da Bandeira até ao Rosário,
por ciclovia, com diferentes estruturas, mas por ciclovia. Portanto, a zona ribeirinha que é estruturante, na perspectiva do espaço de lazer, porque o nosso município não é um município que se possa dizer que o turismo é o turismo de longa duração. Portanto, é um pouco, passo o termo, aquilo que acontecia com a zona Saloia, a volta de Saloia, em que acontecia para a zona de Sintra e tudo mais, é um pouco, portanto, mais para o lazer e para o recreio de fim de semana, portanto, 2, 3 dias por aí fora. Uma aposta forte que nós queremos conseguir sensibilizar para a construção de alojamento. No município que não existe de alojamento. Quem quiser deslocar ao município, desse ponto de vista da qualificação da zona ribeirinha e tudo mais de alojamento, existia um projeto todo privado, mas que não se desenvolveu. Portanto, falava do território, do ambiente, falava do serviço público, do envolvimento, portanto, da gente, e eu queria dar uma nota do serviço público que é estruturante para nós, o conceito de que há determinados serviços que nós entendemos e não prescindimos, a água pública, a recolha dos resíduos sólidos, o tratamento dos resíduos sólidos, a educação, a saúde não são nossas competências, mas vamos continuar a apostar fortemente e a defender o conceito de serviço público. Aliás, hoje na Europa está a acontecer o inverso. Há situações de serviços públicos que foram privatizados em tempos e que estão a voltar a ser, digamos que, participados e desenvolvidos e geridos portanto, pelo poder local, pelo poder público, poder local, poder central, poder público. As questões que se prendem com a afirmação do município na área metropolitana de Lisboa, também, e que dependem essencialmente da aprovação do processo de revisão do plano diretor, que para nós, e eu há pouco não referi isso, é estratégico. E entendemos que o que está a acontecer com o nosso processo de revisão do plano diretor é isto. Aquele projeto de revisão contém em si uma estratégia de desenvolvimento para o município no âmbito do ordenamento do território que vai dar um impulso muito forte no município. E aquilo que nós temos sentido, inclusive na Administração Central, é uma oposição ao desenvolvimento do município através deste instrumento. E a oposição seria, não é? Portanto, critica o governo não apoiar, não aprovar a critico porque, quer através da CCDR, principalmente através da CCDR, sempre foi mantida uma postura de ajuda, de encontrar soluções, mas também houve sempre, por trás disso, uma postura de bloquear e de não avançar. Há perseguição da organização da morte? Eu não quero chegar a esses exageros, mas que há obstrução ao desenvolvimento através de um instrumento que é fundamental, que é o processo de revisão do plano diretor. Hoje já teve tempos em que eu não acreditava que não fosse isso, mas hoje acredito. O seu plano natural, mais algum aspecto que estava a focar? Do ponto de vista geral, das linhas estratégicas, vai sair o programa da CDU, não é o meu, é o da CDU. Vai sair, portanto, brevemente e portanto, vai ser apresentado. Há dias o candidato do Bloco de Esquerda aqui dizia que a Câmara não tem uma política cultural nem defender os seus valores tradicionais. O seu património arquitetónico e as suas tradições. Como é que comenta isso? Eu não vinha para comentar os comentários dos adversários políticos. Mas já agora... Bem, basta olhar para a agenda Maré Cheia. Penso que os senhores conhecem. Basta olhar para o desdobrável das bibliotecas. Basta olhar para o próprio desdobrável do Fórum José Manuel Figueiredo. Basta olhar para a atividade cultural que existe nas próprias associações que a Câmara se envolve. E muitas vezes, porventura não é valorizado. Não é valorizado porque, por exemplo, há um festival de folclore, a baixada que é feita pela Câmara, a energia é paga pela Câmara, os eletricistas estão lá a dar apoio da Câmara, os stands são montados, a Câmara montou, o palco foi a Câmara que montou, porque nós, de facto, como aconteceu com os campos de futebol 7, a nossa perspectiva foi essa. E é um pouco essa, é mais o apoiar a ação e dirigido para aí uma boa parte do nosso investimento. Ainda estou a falar dos botões 200 e tal milhões, dirigido para aí a nossa atenção, porque eu há pouco, quando falava dos 200 e tal mil euros, não referi tudo o que é financiado para a Administração Central, nós participamos com 20%. Com
e não entra 25, não é? 20%. 20%. Até 20%, de acordo com o regulamento. Até 20%. Normalmente fazemos de acordo com o regulamento que existe. Portanto, e isso não estava incluído nos 200 e poucos mil euros. Mas quem vê isso? Vamos lá ver, o município da Moita não é um território com um património, portanto, construído, edificado, muito forte, muito sugérenos, mas existem algumas referências, existem inclusive os nossos bairros, digamos, antigos. Aliás, inclusive, foi decidido hoje na reunião de Câmara e vai entrar em inquérito público, portanto, alterações e adaptações ao regulamento de taxas e licenças, bem como ao regulamento do urbanismo e edificação urbana do município da Moita, onde temos medidas para incentivar, portanto, a requalificação, diminuindo taxas, propondo diminuir taxas, portanto, quando se trata de núcleos antigos, isentando o pagamento de licença de utilização quando os edifícios forem classe A ou classe A+, no âmbito das energias renováveis. Portanto, vendo isso, acho que quem disse isso desconhece a realidade. Ok. Qual é a meta eleitoral? Eu sei que havia muito mais para fazer. Aqui, na sua entrevista, confunde um pouco o Presidente da Câmara com o candidato a CDU, até porque, no fundo, mas o candidato a CDU, qual é a meta que coloca nas próximas etapas? Continuar a ter a confiança da gente do nosso município e, no fundo, continuar a gerir como temos gerido o município da Moita. Acha que está em perigo a liderar absolutamente a Câmara da Moita? As últimas europeias deram-se uma perspectiva. Essa coisa da maioria absoluta, vamos lá ver, nós temos um projeto. Esse projeto que vamos apresentar é um projeto que entendemos que é um projeto bom para o município da Moita e bom para a população da Moita e para a sua qualidade de vida. E quando falo de população da Moita, município, para a sua qualidade de vida. Esse projeto entendemos que é o melhor. E aquilo que entendemos é que a população do município da Moita vai acolher esse projeto e vai continuar a dar-nos a confiança que nos tem dado até agora. Mas no cenário de pandemia absoluta, preferia ter a garantia da governabilidade o Bloco de Esquerda, o PSD ou o PS? Eu não conheço cenários. Não coloca cenários desses? Não conheço cenários desses. Com isto não estou a afirmar que o único cenário é a maioria absoluta, mas isso era estar a molhar o pão no molho do assado está feito. O seu opositor, ou adversário do PS, propõe a criação do provedor do município. O que é que acha dessa ideia? Olha, não sabia. Mas acho que o maior provedor do município deve ser o Presidente da Câmara. A tauromaquia é uma atividade que tem importância no Conselho da Moita? Tauromaquia é uma atividade que tem importância. É o presidente da Associação Nacional. Já não sou uns técnicos. A União Internacional de Cidades e Vilas Taurenses. Não, já não sou, quer dizer, fui enquanto Presidente da Câmara da Moita. Claro. A tauromaquia tem importância e, aliás, é na Moita e agora nas festas é a Nossa Senhora da Boa Viagem que se realiza a maior e melhor feira taurina do país. Mas ela sim se dirige mais para a freguesia da Moita e, eventualmente, e uma parte da zona rural, das freguesias de Ares Verdes e das freguesias adjacentes, portanto, seres pequenos e bairros da área. Mas, essencialmente, o que eu queria aqui valorizar, e muitas vezes, quando eu faço uma referência à tauromaquia, eu não faço uma referência que se limita às corridas de touros. As corridas de touros, portanto, têm, digamos, com um público definido e têm um público, quer queiramos, quer não, mais elitista. Uma família normal não vai às 5 corridas na Moita, não conseguia, nunca. Não é? Eu, quando falo da tauromaquia, falo muito da tauromaquia popular, as entradas, as largadas, portanto, toda aquela relação com a terra e com o animal. E isso é isso que traz milhares de pessoas e é isso que traz gente que se encontra muitas vezes somente uma vez no ano nas feiras de touros ou nas largadas nas festas da Moita, que é as festas da Boa Viagem, que vão começar amanhã. Sexta-feira. Hoje é quarta.
portanto, dia 11 e que termina no dia 20. E vai haver o tal fogareiro, aquele Sim, também, essa por acaso, essa a Tarde Fogareiro. A Tarde Fogareiro é uma iniciativa que a Comissão de Festas há 4 ou 5 anos, portanto, institucionalizou, que é o resultado também das características próprias da terra. Havia várias pessoas, e continua a haver, várias pessoas que ao longo da Semana das Festas, na Avenida Teófilo Braga, que é a placa central, que acaba a largada e à hora do almoço montam as suas mesas na placa central e ficam ali a petiscar. No fundo foi agarrar nessa prática, nessa tradição de meia dúzia de famílias, ou de grupos de pessoas, e num dia institucionalizá-lo para toda a gente. E trata-se, no fundo, de um espaço de convívio tremendo, de confraternização, de alegria, de festa mesmo. Uma coisa que aqui foi levantada nas várias conversas que existiram foi que a proposta da Estação de Alhos Velhos, que a Câmara tem responsabilidades daquela estação de Ilha Baixo. Não, aliás, nem dessa nem da Moita. A da Moita, nós para já, nós em todo este processo procurámos sensibilizar e atuámos junto e de forma escrita, foi esclarecido isso, junto da REFER para a manutenção das estações. E as estações em causa eram a da Moita e da Alhos Velhos e da Moita, no sentido que a linha Barra para estar. E porque entendemos que aquelas estações foram, durante dezenas de anos, aliás, muitas dezenas de anos, ponto em ponto e referência para a gente desta terra. Portanto, e entendemos que, infelizmente, a REFER não tomou essa atitude, podia tê-la tomado, não quis enquadrar, podia ser enquadrável as estações, novas estações com as existentes. E chegou, portanto, e como prova disso, eu fiz questão, não podendo evitá-lo, porque não tinha poderes para evitá-lo, fiz questão, inclusive, estar no dia em que, na manhã em que a estação de Alhos Velhos foi demolida lá e dar a conhecer às pessoas que lá estavam a trabalhar, aquilo que elas já sabiam, mas fiz questão de lá estar, o desacordo da Câmara e o nosso desacordo com aquela situação. A da Moita, nem sequer tivemos tempo de dizer nada. Nós já tínhamos marcado a nossa posição, não concordávamos com a demolição, mas nem sequer telefonaram de manhã a dizer ontem à noite demoliram a estação da Moita, porque eu passei por lá agora e foi demolida. E acho que foi uma falta de desrespeito da REFER perante a Câmara Municipal da Moita, de desrespeito institucional. Sentimos traídos mesmo. De facto, a Câmara Municipal, seja ela qual for, e seja qual for a composição política, portanto, é a entidade territorial que representa o povo do município. E não lhe foi transmitido ao seu representante, que é o Presidente da Câmara, não foi transmitido que iria acontecer aquela demolição. E nós manifestamos esse. Sim, senhor, está esclarecido. Então, não sei se o seu programa se quer alguma coisa referenciada, alguma ideia que gostasse de sublinhar aqui nesta nossa estação da conversa? Bom, eu, de uma forma geral, e estava a deixar, a deixar essas notas e para o lançamento do programa, mas já agora também uma das coisas que tem sido muito falado e que é uma grande preocupação hoje, que é a ação social. Aliás, há pouco falei da fome no Conselho. A ação social e no âmbito da ação social, e isto numa perspectiva que nós entendemos que não, para já, duas coisas, essa perspectiva tem duas componentes. Primeiro, não é caritativo, não defendemos o conceito da caridadezinha. Segunda, não é uma competência do município, mas não somos insensíveis. E, portanto, não sendo uma competência do município, mas não sendo insensíveis, procuramos junto da Administração Central e em parceria com os diferentes parceiros, portanto, ter uma atitude construtiva à volta. Portanto, é uma componente, face ao contexto social existente, que nos preocupa muito, e nesta componente, que é na componente de
apoio, principalmente porque nós entendemos que não é a Câmara que deve ser a entidade interventiva, mas principalmente no acompanhamento e apoio às entidades dedicadas à atividade social, às instituições particulares de solidariedade social. Algum plano estratégico essa área? Nós, na Carta Estratégica, existem orientações no sentido, e a linha de orientações são, acima de tudo, ajudar a contribuir que as IPs construam e criem condições para as respostas que o Estado Central não está a conseguir dar, quer ao nível dos idosos, quer ao nível da infância, que são as duas pontas, digamos, considerando mais frágeis. Tanto aí que, nesse sentido, temos os terrenos cedidos para o CRIVA para fazer uma sede, uma creche, o protocolo com o CRIVA para a utilização do antigo ATL e centralia, a parte do ATL para fazer o ATL transferir para lá, o terreno cedido para a Santa Casa de Misericórdia de Alhos Velhos para o Hospital de Cuidados Continuados, o terreno cedido para a Raríssimas, para a instalação do há nós, pronto, agora, portanto, numa perspectiva e também de programas em parceria com estas entidades, programas em parceria, não a Câmara a intervir na área social direta, mas sim em parceria com as diferentes entidades. E fazer uma provocação final. Na hipótese de perder a maioria absoluta na Câmara da Moita, acha que está em causa a revisão do PDM? Para além das expressões que possam existir para o governo, mas acho que não tem. Não tem em causa. Senão, acho que não, mas se for, porque o processo, quer dizer, não depende já da discussão. Não depende, está entregue, não depende, não sei que haja alterações na administração central ou na legislação. Não é? Onde é como vários candidatos disseram que vão exigir... Mas eu acho que é uma falta de bom senso. É uma falta de bom senso e já agora só não. Porque até esse conceito do botão, não sei como é, olhemos para o atual PDM do município da Moita, previa que há cerca de 10 anos o município da Moita atingisse uma população de 120 mil habitantes. O atual em vigor. E hoje tem a alta de 80 mil? Não. Tem quanto? Nós no censo de 2001 tínhamos 67.449, coisa de valha. Atualmente, dados referentes a 2008 do INE, 71.100. Pensei que rodava já 8 milhões. Repara, nestes 8 anos, 7 anos, 2001 a 2009, os dados do INE já são deste ano, no princípio do ano. O município da Moita cresceu, o botão por aí fora, essa dramatização, cresceu em termos populacionais de 67.400 e tal para 71.100, ou seja, portanto, não chegou a 4 mil habitantes, mas pronto, se formos ver, esta população faz parte daquilo que a generalidade é reordenamentar a área metropolitana. A generalidade é isso. Portanto, hoje em dia, os novos moradores que vêm para o município, uma grande percentagem são da envolvente, são da área metropolitana de Lisboa. Portanto, é a reorganização territorial. Portanto, para além disso, o processo de revisão do nosso plano diretor não prevê a expansão do espaço urbano de uma forma significativa. Havia conceitos anteriores e que agora, portanto, com a legislação que entretanto saiu, portanto mudaram, porque parte daquilo que na revisão do plano diretor é considerado como crescimento urbano, a grande, pesada maioria desse território já era considerado terreno urbano no plano diretor que está em vigor. Claro. Portanto, não há razão para isso e o bom senso seria não o fazer. Mas pronto. Agora, eu não acredito que isso venha a acontecer. Estou convicto que não. Mas o futuro ninguém o tem nas mãos. João, da minha parte não tenho assim mais questões para colocar. No entanto, reservava-lhe aqui esta parte final, como todos os candidatos têm feito, dizer ao que nos está a ouvir e quem nos irá ver posteriormente
no site e na SAP, as razões que devem votar em si e o que é que o leva a querer continuar a votar pelo Conselho da Ordem. As razões que penso que os municípios devem votar neste projeto, nesta equipa, que é composta por mim e mais candidatos, são as razões que têm feito com que nós, nas eleições anteriores, tivéssemos conseguido continuar a administrar esta Câmara, de um projeto assente honesto, um projeto assente na verdade, um projeto de gente que, como nós dizemos, inclusive, de gente que tem provas dadas, gente com projetos, gente que trabalha e gente de confiança, e gente que, no dia-a-dia, ouve o cidadão, contacta com ele de uma forma muito serena, muito envolvente e afetiva, que é isso que, no fundo, eu sinto da gente da minha terra, da qual eu também faço parte. O próximo convidado será Carlos Salgueiro, candidato do PCTP-NRPP à presidência da Câmara Municipal do Barreiro, que estará connosco aqui dia 17 de setembro, pelas 22 horas. Entretanto, aproveitamos para vos divulgar que no dia 19 de setembro, pelas 15 horas, vamos realizar um debate sobre as autárquicas do Barreiro, no qual participam Carlos Humberto, candidato à CDU, Nuno Santa Clara Gomes, candidato ao Partido Socialista, Nuno Banza, candidato ao Partido Social Democrata, Mário Turbal, do Bloco de Esquerda, Henrique Ferreira, do CDS-PP, e o Carlos Salgueiro, do PCTP-NRPP, um debate que irá decorrer no auditório dos Bombeiros Voluntários do Barreiro, a partir das 15 horas, no dia 19 de setembro. João Lobo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado e também. boa sorte para si. Bom trabalho. Boa noite.